Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a análise e reflexão sobre a língua. Hoje nós vamos fazer ortografia. A língua portuguesa, ela é cheia de regras, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa língua. Análise e reflexão sobre a língua, ortografia, construindo regras. Você já parou para pensar que vem estudando ortografia há bastante tempo? Nesse período, já aprendeu muita coisa sobre a escrita correta das palavras. Mas você saberia dizer qual é o significado da palavra ortografia? Não? Então veja que interessante. Então vamos lá. Ortografia. Palavra de origem grega. Olha, para vocês verem, nós estudamos esses dias atrás que nós utilizamos muitas palavras de origem grega, né? E a palavra ortografia, além de ser de origem grega, é formada por dois elementos. Orto, que significa direito, exato, e ação de escrever. Ortografia significa, então, ação de escrever direito, corretamente. Depois de tantos anos estudando ortografia, você pode dizer que escrever direito não é assim tão fácil. Realmente, se a gente for parar para pensar na nossa língua, nós temos muitas palavras que são escritas que possuem o mesmo som, por exemplo, muitas letras, né? Que dentro de algumas palavras possuem o mesmo som, mas que são escritas de maneiras diferentes. Afinal, com tantas letras em jogo, como escolher a correta? Certamente você já deve ter ficado em dúvida ao escrever, por exemplo, a palavra salsicha. A primeira sílaba termina com I ou com U. A segunda sílaba começa com S ou com C. No meio da palavra, uso S, SS, C ou C cedilha. Será que a última sílaba é com X ou com CH? Ufa, quantas dúvidas! Vamos fazer uma brincadeira. O professor vai digitar uma palavra bem difícil e você vai escrevê-la no quadro abaixo. Preparado? Então vamos lá, pessoal. A palavra que vocês vão escrever é excursão, tá? E aí vocês colocam lá pra mim, tira foto da forma que vocês escolheram a palavra. Aí nós iríamos fazer o seguinte. Agora você e seus colegas irão até a lousa escrever essas palavras, da mesma forma que escreveram no quadro. Algo interessante vai acontecer. Troque ideias com a turma. Volte ao quadro da página anterior e escreva a maneira pela qual a norma ortográfica definiu a grafia dessa palavra. Se você já acertou a grafia de primeira, parabéns. Bom, como nós não estamos na sala de aula, vocês vão me mandar a foto da escrita de vocês, que depois eu vou corrigir, tá? 1. Muitas das palavras que você escreve no dia a dia eram escritas de outra maneira, tempos atrás. Isso mesmo, em séculos passados, as pessoas escreviam farmácia com PH, rinoceronte com RH, arqueologia com CH, comércio com 2 M's, enciclopédia com Y, por exemplo. Veja quantas palavras com a grafia diferente da atual você consegue localizar nas propagandas abaixo. Depois escreva a mesma palavra em sua grafia atual. Então aí, ó, vocês têm 2 anúncios, tá? Vocês têm o do creme Nivea, que é um creme que existe até hoje. Vocês têm aí da Claire Winsor, desculpa. E depois vocês têm um textinho sobre o Colinos, tá? Que é um creme dental que existia há tempos atrás. Os pais de vocês devem lembrar. E aí vocês vão riscar as palavras que estão escritas de maneira diferente com o marca-texto. E aqui embaixo, vocês irão escrevê-las da maneira correta hoje, tá? Vocês têm aí nesses 3 anúncios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
palavras escritas de maneiras diferentes, tá certo? Na página 87, curioso, não é mesmo? A forma correta de se escrever uma palavra muda com o tempo, e isso é definido por lei, nas chamadas reformas ortográficas. Na última delas, que ocorreu em 2009, algumas mudanças foram definidas. Veja uma delas. A última reforma ortográfica, ela teve a finalidade de unificar a escrita de algumas palavras para os países que falam a língua portuguesa, tá? Então, essa reforma ortográfica, ela unificou países como a Angola, Portugal, Timor-Leste, que falam a língua portuguesa como nós. Então, eles unificaram a regra para que a escrita dessas palavras fossem iguais para todos, tá? Facilitando, então, a convivência desses países, dos países de língua portuguesa. Então, vamos lá. O hiato OO não recebe mais acento. Exemplos: a palavra enjoou recebia circunflexo. Magoou, voou recebia circunflexo, tá? Perdoou, hoje já não tem mais, certo? Agora vamos lá. Sabendo que a mesma regra se aplica ao hiato EE, escreva o plural das frases abaixo. Então, as palavras que vocês vão ter que colocar no plural, elas vão dobrar um E, certo? E não terão mais acentos. Vamos lá, vou explicar a primeira. A. Ele lê histórias de aventuras sem parar. Verbo ler. Você vai ter que passar para o plural. Então, vai ficar assim. Eles leem, tudo junto, histórias de aventuras sem parar. Esse leem, ele leva 2 E's e M no final, porque ele passou para o plural. E hoje, ele não escreve mais com acento. Quando eu aprendi a escrever, ele levava acento, tá certo? B. Ela diz que vê o erro, mas fica em dúvida quanto à correção. No caso, o verbo ver, né, que vai ser o verbo ver, ele vai ter que se modificar no plural. C. É preciso que ele dê mais atenção aos estudos. No caso, o verbo dar será modificado. D. Ela crê que tudo vai acabar bem. É o verbo crer. Esse crer vai ter que modificar. Exercício 2. Há casos em que uma regra nos ajuda a definir a escrita correta da palavra. E isso nos dá mais chance de acertar na escrita. Você pode não ter percebido que já sabe muitas delas. Quer ver? Então vamos lá. Vocês vão escrever uma regra agora. Você escreve rato com um R no final ou rato com 2 R's no final. Então, você vai escrever o porquê, como que você escreve R, a palavra do rato, e abaixo vocês vão escrever porquê. Então, primeiro, por que se escreve rato com um R ou rato com 2 R's? Depois, por quê? Tá? Por que a gente escreve rato dessa maneira? Certo? Agora vamos para a página 88. Considerando que já sabe sobre ortografia, complete o quadro abaixo adequadamente. Nós já começamos, então vamos lá. Dúvida: saudade com um S no início ou 2 S's? Aí eles já responderam a escrita correta. Saudade com um S só. Explicação: não se começa a palavra com SS, que tá aqui. Agora a segunda que você vai ter que fazer. Campo com M ou campo com N? Faz aí a regra. Escreve a palavra correta e depois a regra. Cebola com C ou cebola com C cedilha? Depois, ambulância com N, ambulância com M ou ambulância com M e depois N? Depois a última, mesa com Z ou mesa com S? Então veja aí.
Agora o terceiro. Terceiro. Você já ouviu falar em ditado estudado? Pois é o que vamos propor a você agora. Leia a descrição da atividade. Então vamos lá, pessoal. Prontos? O professor dará alguns minutos para que você estude o texto a seguir. Nossa dica: observe com a máxima atenção a grafia das palavras e pinte aquelas que lhe parecem mais difíceis. O professor vai ditar esse mesmo texto ou um trecho dele e você deverá escrevê-lo numa folha à parte, sem consulta, hein? Nessa hora fecha a apostila. Os textos serão trocados entre os colegas de turma e o professor vai orientar a correção. Ao receber seu ditado de volta, verifique os erros cometidos e faça a correção necessária para terminar. Colhe o seu ditado no espaço reservado para isso. Então vamos lá. Eu vou ler o texto para vocês e depois vocês vão, só com o meu ditado, vocês irão resolver a situação, tá? Pronto, eu vou tirar o texto daqui, vou deixar essa página assim. Vou ler o texto para vocês e vocês escrevam aí numa folha à parte. Um amigo de Nasruddin o viu procurando algo na frente da sua pequena choupana. O que foi, Nasruddin? Perdeu algo? Sim, perdi minha chave, respondeu Nasruddin, sem tirar os olhos do chão. Vou ajudar a achá-la, disse o amigo. Os dois ficaram uns 10 minutos vasculhando cada centímetro daquele local. Então o amigo perguntou: onde exatamente você perdeu sua chave? Foi lá dentro de casa, respondeu calmamente Nasruddin. O quê? Gritou o amigo. Por que então estamos procurando aqui fora? Porque aqui fora tem mais luz. Então agora transcreva, tá? Este texto para o papelzinho e depois escolhe ali e faça você mesma a correção. Passe um marca-texto em cima das palavras que você errou. E agora nós vamos para a hora do jogo, tá certo? Esse jogo ele tá lá no seu encarte. Vamos lá? 1001 histórias. Para encerrar a unidade, nada melhor do que contar histórias. Só que desta vez, sua história vai nascer e se desenvolver dentro de um jogo. Isso mesmo. Preparado? Então, acomode-se e leia as instruções da próxima página. Vamos para as regras do jogo, pessoal. Regras do jogo. Preparação. Destaque as duas partes do tabuleiro, monte-as e recorte as peças e cartas que estão no encarte cartonado. Objetivo: produzir uma história capaz de envolver todos os jogadores, assim como Sherazade fazia com Shahryar. Como jogar? Organiza-se em números pares de jogadores. Vocês poderão jogar online com algum amigo, tá? Cada grupo deve se subdividir em duas equipes. Por exemplo, um grupo de 6 alunos formará 2 subgrupos de 3. Cada equipe escolherá uma peça para movimentar pelo tabuleiro. As peças serão colocadas nas casas roxas, à escolha do time, e se deslocando no sentido indicado pelas setas. A cada deslocamento, a equipe deverá narrar sua história, obedecendo às solicitações das casas do tabuleiro. A casa com um ponto de interrogação dá o direito de escolher uma carta de imagem ou de desordem. O jogo termina quando uma das equipes atingir qualquer casa verde e finalizar sua história. Tá certo, pessoal? E nós finalizamos aqui a apostila de língua portuguesa e eu vou voltar com uma tarefinha para vocês. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?
Tchau!